Eu tô saindo de uma localidade muito enorme, um oceano de distância. Tô indo para cumprir uma promessa que Deus fez para mim há muito tempo. Ela tá se cumprindo na minha vida. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, reparem bem o cenário. Eu quero compartilhar com você que as promessas de Deus na nossa vida, elas são fiéis. As promessas que Deus tem pra você e pra mim, cara, elas se cumprem. E eu tô com esse cenáriozinho aqui montado, tô aqui. Você não tem ideia da bagunça que tá esse estúdio que é o meu quarto. Essa parede legal, isso aqui tudo que você tá vendo somente aí no vídeo, tá muito bonitinho, tá muito amado. Mas você não tem ideia da bagunça que tá aqui no meu quarto, de mala, de coisa, de objeto. Porque tá acontecendo algo na minha vida, que é o cumprimento das promessas de Deus. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com você o que aconteceu, né? A minha verdadeira caminhada com Jesus, como que ela se deu início, como que foi isso? Eu cresci dentro da igreja, quando os meus pais tiveram um despertamento para a vida com Jesus, quando eles perceberam que Jesus é realmente a nossa única solução. E quando eu caí, que comecei a minha verdadeira caminhada com Jesus, se deu quando eu tive um senso de urgência dentro de mim. Eu senti que eu tinha algo para cumprir na terra e que existia um papel, mas eu não simplesmente senti, como eu comecei a interagir com Deus. Na minha igreja local, eu sempre vi os pregadores da nossa igreja, lá onde eu nasci, lá em Igarapava, pregando sobre que nós tínhamos um propósito com Deus. E eu via não simplesmente pregadores, mas pessoas que eu admiro muito e admiro até hoje, pregando sobre Deus quer fazer algo através da sua vida. Palavras que me incluíam através de algo que Deus queria fazer. E essas coisas começaram a mexer na minha cabeça. Comecei a perguntar, como assim Deus tem algo para fazer através da minha vida? Já não está tudo feito? E com isso eu comecei a perguntar para Deus, então qual o meu propósito? É que Deus respondeu essa minha oração e essa minha pergunta de muito tempo através de uma missionária. Uma missionária foi na nossa igreja e ela pregou durante uma campanha de uma semana, pregando de tarde à noite, cedo. E ela fazia alguns acompanhamentos durante o dia, como se fossem consultas médicas. A gente ia lá, ela orava para a nossa vida e entregava uma palavra de Deus no nosso coração. Cara, se Deus está usando essa mulher para falar, eu não posso ficar de fora. Eu preciso ir lá fazer esse momento de consulta com ela para ouvir o que Deus tem para falar também para minha vida. E eu perguntei para ela, qual que é o chamado de Deus na minha vida? O que Deus tem para fazer através de mim? E ela fechou os olhos, pegou nas minhas mãos, fez uma oração bem rápida. Ela abriu os olhos e disse que eu fui chamado por Deus para ser um pequeno missionário. Foi exatamente essas palavras que ela usou, pequeno missionário. Ela disse isso e fez um desenho profético. Ela puxou uma gaveta, como essa que eu estou sentado, pegou uma caneta, pegou uma folha sulfite e começou a desenhar algumas coisas, né? E ela desenhou uma escada. Vou te mostrar que ela desenhou uma escada bem grande. E depois dessa escada grande, ela desenhou uma escada pequenininha. E ela colocou o nome nessa escada que era a prática da palavra de Deus, né? E essa escada grande seria as minhas aventuras com Jesus, o que Deus tinha na minha vida. E aí ela colocou que eu tinha algumas coisas para fazer, simbolizando um tempo de preparo. Eu vou ler aqui para vocês, só para você entender. Ela colocou que santidade, fé, conhecimento, ser corajoso, intrepidez. Ela colocou que leitura, Bíblia, espiritual e material. Ela colocou coisas que eu vivi a minha vida, da adolescência inteira, programando isso. Eu tinha aqui no meu quarto, aqui onde que tá o suporte da câmera, post-its desses temas, Bíblia, Espírito e Material. Bíblia, Espírito e Material, coisas que eu precisava correr ao longo do tempo. Isso foi, ela tem uma data aqui, isso foi dia 24 do mês 7 de 2014. E ela me deu uma lição, ler o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo e escrevê-lo inteiro. Então, esse caderno aqui, com a letra do menino de
9 anos de idade, 10 anos de idade, tem Timóteo, os 2 livros de Timóteo escrito à mão. Eu lia cada versículo e colocava o que eu entendia. Isso daqui é um desenho profético. Muito bacana. Isso eu guardo até hoje. Nesse caderno, colei nesse caderno, porque isso faz parte da minha vida. E essa promessa que foi feita a mim, ela foi projetada por Deus, foi colocada por Deus, mas existia um tempo de preparo. E eu sabia que as coisas não aconteceriam do nada. Eu tinha esse entendimento. Eu recebi essa promessa. E depois disso, esse senso de urgência começou a queimar no meu coração. E de forma intencional, comecei a me envolver com os acampamentos da Igreja Metodista, as conferências extralocais que a gente ia, né? Ministérios que pudessem potencializar isso dentro de mim. Esse chamado, essa caminhada que Deus colocou no meu coração, isso que Ele plantou dentro de mim. Então, Deus me chamou para um chamado missionário, e isso por causa desse mapa mundi aqui. Deus me chamou para um chamado missionário aos 9 anos de idade, né? E agora essa promessa vai se cumprir. Tá aqui o passaporte, tá aqui o dinheiro que não é do Brasil, isso aqui é Libra, isso aqui se usa no Reino Unido. E Deus preparou uma viagem missionária na minha vida. Deus preparou algo. E essa é a primeira de muitas que ainda vão vir pela frente. E eu queria compartilhar com você o que está acontecendo na minha vida. Hoje é dia 27. Eu já estou preparando mala, já estou arrumando as coisas, porque na próxima semana, dia 8 de março, eu estou saindo do Brasil para minha primeira viagem missionária. Estou com 19 anos e Deus me prometeu isso aos 9. Então fazem 10 anos que eu estou esperando essa promessa se cumprir. E como eu comecei o vídeo dizendo, Deus cumpre as suas promessas. Gente, isso é glorioso demais. Eu vou te contar como que aconteceu esse convite, como que aconteceu isso. Em 2019 eu participei de um treinamento missionário de 1 semana em Belo Horizonte. Esse treinamento do Treina Malta, que é a nossa agência missionária jovem metodista, me dá conhecimento e também autorização para mim fazer uma viagem de curto prazo com os jovens da minha igreja, com essa agência. E acho que foi em 2020 ou 2021, acho que 2021, eu recebi um convite de um amigo, né, Wesley, que é o líder hoje, que vai liderar essa missão, essa viagem. E quando eu recebi o convite, ele falou, cara, olha aí, ele fala meio, ele tá vendo esse vídeo, certeza, ele fala assim, meio com sotaque de Piracicaba, cara, você tem que ir nessa viagem, vai ser bênção, cara, Deus vai abençoar a sua vida, vai fazer uns negócios em você. E quando ele falou pra onde que ia, né, que era pra Inglaterra, de cara, eu falei, não. Eu assustei com o nome, né, Inglaterra, England. Já tô treinando inglês, E falei, não dou conta. Por quê? Porque eu pensei muito no que era a minha vida, ou no que era antes exatamente, porque agora tá tudo uma bagunça, muita coisa nova. E eu falei, cara, ainda não vou. Eu disse não, né? Não pra mim mesmo, não pra Deus no momento. Por quê? Porque eu pensei que tava cedo demais. Na época eu não tinha 19 ainda. E eu falei, não, cara, não dá, não dá. E aí eu deixei esse convite dele de lado, né? E Deus falou comigo. Deus falou, lembrou da minha promessa, me lembrou do que estava acontecendo na minha vida e falou assim, por que você não ora? Porque se for da minha vontade, eu vou abençoar. Mas se não for da minha vontade, eu também vou te dizer, você não perde nada em orar. Então ora. Eu falei, cara, Deus tem razão, vou orar. O Espírito Santo falou isso pra mim, eu vou orar. E aí eu não contei pros meus pais, não contei pros meus amigos próximos, não contei pra ninguém. E eu comecei um tempo de oração. Deus, confirma isso na minha vida. Se for pra mim, abençoa. E eu comecei a pedir direcionamentos específicos e muito claros, porque eu tinha que fazer uma inscrição se eu fosse. Eu tinha que dar o meu nome, eu tinha que começar a correr atrás de algumas autorizações do meu bispo, do meu pastor SD, de algumas coisas, né, burocráticas e certo, porque é uma viagem transcultural e fora do Brasil. E aí eu não contei pra ninguém, comecei a orar. E aí eu estava numa reunião com o Dunamis, né, fazia parte na época do Dunamis One Love, e eu estava numa reunião, uma call de Zoom com eles, aqui no meu quarto, naquela direção ali,
frente à minha janela. E de repente chegou uma palavra profética. Uma pessoa abriu o microfone, era uma sala profética. E ela disse assim para mim não ter medo dos novos desafios. Que existiam desafios numa nova temporada que Deus estava preparando para mim, mas que Ele estava abençoando. E que era para mim assumir os riscos. E aí a gente usou a linguagem, né, da cultura Dunamis, que é assumir riscos e fé. A pessoa disse, assuma riscos, Kaique. Assuma riscos para você provar a fé, para você viver de fé. Coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Ela disse exatamente essas palavras. E aquilo queimou dentro do meu coração. Eu falei, cara, só falta aqui. Eu tenho certeza que é Deus confirmando, mas ainda faltava alguma coisa, ainda não estava muito convicto. Aquela noite passou, dormi e tal, e eu continuei orando, não dei resposta, mesmo com aquela resposta de Deus já. Mesmo com Deus falando, vai Abraão, vai Noé, constrói essa arca, vai Abraão, sai da sua parentela, faz alguma coisa, eu já tô te abençoando. Mesmo assim ainda estava muito em conflito, e aí Deus usou uma pessoa que é aqui em casa, a minha família, a gente confia demais quando essa pessoa traz o recado de Deus. Ela tem muita credibilidade, porque ela viu a nossa família sendo direcionada para Deus. É o nosso amigo íntimo, né, em comum, que é o alemão. E eu tava orando, era na casa da minha avó, eu tava em Igarapava, eu tava orando. E era de noite. Eu falei assim, Deus, até hoje o Senhor não me respondeu definitivamente. Se o Senhor não me respondeu, eu não vou tomar uma decisão precipitada e ir para fora do país. Por ser talvez um orgulho, uma vontade de viajar. E aí meu celular apitou. E aí eu abri o WhatsApp, era o alemão. E aí ele me mandou uma mensagem que eu não apaguei até hoje. Faz 2 anos, né, que ele me mandou isso. Na época que abriu o convite para a viagem do projeto com Kay. E era uma mensagem dele dizendo assim, meu irmão, não sei o porquê, mas eu estava orando e Deus me mostrou você e algumas coisas. Vou te mandar um texto. Cara, gente, vocês não têm ideia. Meu coração gelou. Meu coração palpitou e eu senti ele pulsando. E eu falei assim, Deus está falando. Eu acabei de orar e Deus está falando. E ele mandou um texto. Um texto enorme dizendo das novas coisas que Deus estava me dando a oportunidade de viver. E que as promessas dele na minha vida iriam se cumprir. E que ele estava fazendo algo. E que não era para mim ter medo algum, porque ele estava comigo. Gente, quando eu li isso, eu desmaiei. Eu desmaiei no espírito, eu desmaiei. Eu falei assim, caraca, Deus está abençoando um negócio grande. Deus está abençoando a minha primeira viagem missionária. Eu não estou entendendo o que está acontecendo direito. Mas Deus está dizendo sim. Deus está dizendo sim. E aí nesse dia, a gente voltou para minha cidade, para Monte Alegre. Eu fui no quarto dos meus pais, contei tudo que tinha acontecido e falei, eu quero a bênção de vocês para mim fazer a inscrição, né? Eu quero a bênção de vocês para mim ir. O que vocês acham disso? Ele falou, filho, se Deus está falando sim, se Deus está te fechando a tua mala e dizendo, Kaique, vai, nós não vamos parar o agir de Deus. Pode fazer a inscrição. Eu fiz a inscrição para o projeto, comecei os preparativos, corri atrás de documentos, de coisas. E aí, como o dinheiro lá não é o real, não é o dólar, não é o euro, é a libra, eu fui numa casa de câmbio, né, no shopping em Uberlândia, e comecei a comprar as minhas primeiras moedas, né, aquele primeiro dinheiro, libra, as primeiras verbas. Comecei atrás de pessoas para me abençoar, comecei a juntar a grana, né, o dinheirinho que eu já ganhava ali com a minha avó, do vô, aquilo ali, ainda ficava ali guardando às vezes para fazer alguma coisa. Começou a tomar um propósito, uma direção, a viagem missionária da Inglaterra. E aí comecei a comprar as minhas primeiras libras. Não sei se vocês já viram, um pouco especificado. Comecei lá e comprar, arrumar os documentos e as coisas começaram a acontecer. Aqui eu já quero deixar minha eterna gratidão por você que me abençoou nesse momento, me abençoou durante toda a minha trajetória, até o cumprimento dessa palavra, enviando Pix. E a gente foi no banco, eu e minha mãe, no dia que a gente voltou em Igarapava, abriu uma conta. O nome da minha conta, ela tem o nome, em vez de ter Kaique, é Olá Missionário, porque essa conta é da missão, é uma conta reservada para fins da missão. Lá no banco de Igarapava, num banco que a gente tem confiança,
E a gente começou todos os preparativos, porque Deus estava abrindo uma porta, né? Deus estava começando algo na minha vida, que seria fantástico demais. E comecei a ajeitar as coisas, né? E aí começou a dar a idade certa de correr atrás do exército, então fui lá, tirei aquela reservista, aquele documento, comecei a fazer algumas coisas. Gente, comecei a movimentar algumas coisas esse ano. Por conta da pandemia, teve eu não digo atraso, porque todas as coisas são diante da vontade de Deus, mas teve uma pausa. A gente achou que ia acontecer em tal data de novembro, né, com um tal grupo, foi adiado e depois adiou de novo, mas vai ser agora, cara. Vai ser agora, em 2023, em março, dia 8 de março, o Kaique tá indo pra Inglaterra, o Kaique tá sendo enviado em missões, a primeira viagem. E o que vai ser esse projeto? Para onde que eu tô indo? Eu tô indo para Inglaterra, né? Mas eu tô indo para Manchester. Eu tô indo participar de uma parceria entre a Agência Malta, Agência Missionária de Missão, e o The Message, que é uma agência também da Europa, de evangelismos, que trabalha com evangelização. E a gente vai participar de um projeto com eles, e juntamente com um pastor que também é metodista, né? O pastor Luiz Fernando. Ele está indo para a Escócia. Ele está indo para a Escócia para fazer parte de uma plantação de uma igreja lá em Glasgow. E a gente vai participar disso junto com ele, cara. A gente vai participar da plantação de uma igreja em um país estrangeiro. E não só um país estrangeiro para mim, mas um país que recebeu uma vez, um dia, o avivamento do país de Gales, né? Ali o pessoal da Escócia, tudo. E também a cidade, o povo, tudo em volta ali na Inglaterra que estava com John Wesley, né, que teve o avivamento metodista. Então isso para mim está sendo motivo assim de muita êxtase, de muita novidade, muita coisa boa, sabe? Eu tô muito feliz demais, demais, demais mesmo de tudo que tá acontecendo. Deus tá fazendo muita coisa na minha vida. Eu ainda tô processando muitas coisas. Eu estou aqui, né? Essa parte aqui é a América do Sul. E Deus tá me enviando pra cá, gente. Reino Unido, Londres, aqui. Eu tô saindo de uma localidade muito, muito enorme, um oceano de distância. Tô indo para cumprir uma promessa que Deus fez pra mim há muito tempo. Ela tá se cumprindo na minha vida. E eu não sei como. Eu não sei como que isso aconteceu. Se eu for te explicar, lógico, me esforcei, né? Vendi jujubas, talvez você que me acompanha no Instagram viu aí eu vendendo jujubas, vendi muita jujuba. Cara, só jujuba não dava pra pagar isso tudo. Tem muita grana envolvida nisso aqui, sabe? O reino de Deus, ele é um patrocínio, porque o reino ele faz parte de uma guerra, de uma conquista. Nós estamos conquistando coisas. A gente vai pra Escócia agora conquistar um território para Deus, porque nós somos, onde nós estamos é a embaixada do reino de Deus, concorda? Então, onde estamos, nós estamos conquistando. E guerras vale dinheiro. Na guerra ganha quem patrocina mais. Na guerra ganha quem investe mais. E tem muito dinheiro envolvido aqui. Eu não sei como, mas Deus fez acontecer. Gente, Deus é muito fiel. Eu juro pra vocês, eu não sei nem explicar como. Tinha dias que a gente já tinha gastado com algumas coisas específicas da missão. Eu olhava a minha conta bancária ali que eu fiz a conta, né? O Olá Missionário. E tinha R$100, 150. E no outro dia começava a brotar dinheiro, gente. Gente mandando pix, gente mandando oferta. Kaique, nós estamos te abençoando, nós queremos te abençoar. Vai com Deus. Gente que comprava jujuba e não queria jujuba, mas queria ficar abençoando, sabe? Muita coisa aconteceu. E teve recentemente, né, semanas atrás, a conferência de carnaval, a conferência Burn do nosso Instituto Uberlândia. E Deus fez tanta coisa na minha vida naquela conferência. Porque funciona assim, sabe? O Kaique, por mais que o Kaique tenha muita fé em Deus, acredita demais no poder de Deus, existem algumas coisas na minha vida que são muito sérias. Eu espero há anos, como eu estou dizendo, como eu estou falando isso aqui de missão. E não é simplesmente Kaique, pega a mala e vai, porque não é um passeio, sabe? Se eu chegar lá e não tiver nada para pregar, se eu chegar lá e não tiver nada para falar, vai ser simplesmente uma andada. Mas não é só isso. Deus está me enviando para fazer algo e participar de algo. E nessa conferência Deus confirmou tanta coisa. Porque como tá chegando, eu fiquei muito eufórico. Não tô nem dormindo à noite. É a minha primeira viagem missionária com 19 anos. Tô vendo o cumprimento de uma promessa, cara. Tô vendo coisas acontecerem.
E Deus começou a dizer para mim, de maneira muito específica, Kaique, filho, calma, eu tô cuidando de tudo. Eu tô cuidando de tudo. E aquilo que você vê que não vai dar, aquilo que diante dos seus olhos forem desafios, eu vou prover. Meu irmão, você não tem ideia do que aconteceu nos últimos dias. Muita coisa. Sabe, eu tô muito feliz. Ele tá confirmando demais, dia após dia. Ele levanta alguém para falar, você vai fazer parte de uma grande coisa. Você não tá indo por você ser uma parte de uma promessa, mas eu tô te levando porque você tá participando de algo muito grande, maior que você. Isso está crescendo os meus olhos para perceber o que é que Deus está fazendo nesse país. E o que é que Deus vai fazer nessa nação, através da minha vida, através dos meus amigos missionários que estão indo comigo. Então estou muito feliz. Então tá aqui, né? A gente tá indo para a missão. O que tem para falar para você? Acompanhe tudo que vai acontecer. Acompanhe tudo. Cara, isso que tá acontecendo na minha vida é especial. E esse vídeo no nosso canal do YouTube é algo especial também. Se você tá assistindo, que Deus te abençoe onde você tá me vendo. Que Deus cuide da sua família. Que Deus cuide das promessas que clama dentro do seu coração. Daquilo que Ele prometeu para você. E pense sempre, Deus é fiel, Ele vai cumprir. Não teve um dia, eu estou falando isso de maneira sincera, quem me conhece sabe. Os meus amigos de escola sabem que eu não acordei ou que eu não pensei que Deus iria me fazer um missionário. Que Deus me fez para cumprir um propósito. Nunca desacreditei disso, mas ver isso acontecer em tempo real, cara, é muito louco, é muito doido. É isso, galera. Deus te abençoe. Tamo junto. Falou. Deixa um comentário aqui no vídeo de incentivo para minha vida. Fala assim, Kaique, Deus te abençoe. Ide, comenta aí, Ide, Mateus tal, vai mesmo, abençoados são aqueles que vão, conformados são os pés daquele que anuncia o evangelho, é isso, oh yes, foguinho, comenta alguma coisa de incentivo para minha vida, deixa um comentário aqui, curte esse vídeo, deixa um joinha aí, aperte um joinha para isso alcançar mais pessoas, manda para alguém que deseja fazer missões e tem no seu coração entendimento que Deus o chamou para fazer algo nessa terra, seja ele com coração evangelístico, coração profeta, até a Inglaterra. Tchau. Até o último vídeo no Brasil. Mãe! Vou começar a gravar, fala mais!